Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente tá começando agora o 8º episódio do Acorda Maria Bonita. 8º já, né? 8º, quem diria, tão rápido. E aí a gente vai falar hoje sobre ditadura da beleza. Continuando nessa linha que a gente vinha falando sobre corpo, estética, né? A gente essas imposições. Há 2 meses na temática, né? Sobre empoderamento do corpo, sobre as pressões que a gente sofre. E aí a gente vai pensar um pouquinho agora, né? Dentro dessa lógica. Acho que a gente pode dar uma contextualizada sobre a situação que a gente está vivendo, né? De pandemia. E o que é que tá acontecendo aí? Será que as pessoas, elas estão em casa, assim, se aceitando, de boa, se cuidando, de cuidando boa, da saúde? eu acho que a gente já meio que disse que não tava tão de boa, né? As ansiedades, os transtornos estão aí pra dizer. E eu acho que talvez até em decorrência disso, as pessoas começaram a ficar muito preocupada com esse eu, né? Com essa imagem. E a gente também já é cobrado muito por essa imagem. E eu acho que daí é que vem essa coisa de você ficar se olhando muito. Tem essa questão que tu falou, esse do se olhar, uma coisa que eu já ouvi muitas pessoas falar. Como começou a ter muito videochamada, as pessoas começavam a se ver muito, né, na tela do computador. Então ficou mais forte essa preocupação. E é engraçado que eu dou aula desse jeito, sabe, Fran? É tipo assim, porque os alunos normalmente eles ficam todos fechados, né? Fica só aquelas... Aí você fica tão sozinho naquilo ali de falando pra aquelas caras. Aí eu pego e boto a câmera voltada pra mim. Eu também tenho feito isso. Porque eu fico conversando comigo mesma. É sério, eu fico ensaiando, olhando pra mim. Aí também qualquer coisa, né? Mais, e também né? a forma de você, como é que as pessoas estão me vendo, né? A coisa de você, isso. Você tá preocupado, e aí piorou, né? Porque se a gente já tinha essa preocupação, agora nesse momento de pandemia, que a gente tá o tempo todo se mostrando, porque os nossos trabalhos são dessa forma, e a gente tem agora a possibilidade de ver como é que o outro tá me vendo, né? Porque quando eu inverto a câmera, né, eu vou ter agora o olhar do outro sobre mim. E não é o outro, sou eu me julgando, né? Sou eu pensando no que é que, né, não tá bom. Porque é normal, né? Tem dias que a gente Isso é pra dizer também um pouco que, assim, nesse momento que a gente deveria estar mais recluso, pensando na nossa saúde, se cuidando, né? Claro que existe toda uma pressão, não tá fácil, né? Esses dias não estão fáceis, mas a gente teve, né, as pessoas começaram a observar, a ver que houve um crescimento do número de cirurgias plásticas, né? Por quê? Porque geralmente a cirurgia plástica, ela acontece em momentos de férias, em que as pessoas podem ficar em casa e se cuidar. Pra se recuperar, né? Mas será que é um procedimento invasivo, então exige um período de recuperação. Mas será que esse momento de pandemia é um momento adequado para se fazer uma cirurgia? E sem falar com os hospitais, né? Porque você vai fazer uso de hospital, enfim, você vai estar se expondo e, né, é mais um risco para você estar ali. E Fran tinha até comentado, né, a questão da cirurgia com relação à imunidade. Sim, que é uma situação de estresse, né, para o corpo, então ocasiona uma diminuição da imunidade. Então a pessoa vai estar ainda mais exposta a ter complicações caso venha a contrair o Covid. Né? É um risco maior. Pois é. Mas aí, como a gente não, mesmo trancado dentro de casa, a pressão ainda... a gente não tá, né, isento. A gente, acho que isso foi uma coisa que foi um transtorno, a gente perceber essa mudança, né? Porque eu tô em casa, mas o meu trabalho não diminuiu. E pior ainda, né? Eu tô em casa e agora o meu trabalho é em casa. Pra quem conseguiu, obviamente, que são, querendo não, sabendo que a gente é privilegiado de quem conseguiu ficar em casa e fazer o trabalho no home office em casa. Mas e aí tensiona um ambiente que era um ambiente de relaxamento, né? Então, por exemplo, o local da minha casa, que era o local em que eu me descabelava, que eu ficava completamente... O meu trabalho da porta para fora acabou. Agora o trabalho é aqui dentro. Foi engraçado quando a gente começou esse formato de gravar agora em casa. No início eu fiquei pensando... Caramba, eu tô tensa em casa. Isso é um sentimento novo. Assim, é um sentimento novo pra se ter nesse local aqui, né? Esse local aqui é o local em que eu relaxo, não fico tensa. Então eu estranhei
eu tô nervosa na minha casa. Como é que é isso? Acho que quem tá trabalhando assim, né, tá sentindo muito também isso, né? E aí eu vou pra onde? E aí quando É. terminar eu vou descansar onde? Eu vou relaxar onde? Se o meu local de relaxamento agora virou tensão, né? Isso foi uma das coisas que foi muito falada, né? Principalmente no início da pandemia, que, assim, né, as pessoas não tinham mais esse horário de trabalho, não se respeitava. Acabava que as jornadas ficavam mais exaustivas, né? E assim, meninas, também as pessoas em casa tem outro fator, né? Elas estão, além do trabalho, quando vão descansar, vão às vezes pra frente da TV, assistir um filme. E agora tem o Big Brother, né? Que a gente tá assistindo. E aí, vocês acham A gente assiste Big Brother. que isso tá refletindo também? Ver as pessoas estarem lá, vendo pessoas com corpo, as mulheres principalmente, os homens também, com corpo perfeito, com corpo preparado pra entrar ali. Né? Será que isso não tem um impacto também? Eu acho que é interessante. O BBB, como eu falei no episódio passado, eu acho que ele é bem sintomático nesse aspecto, porque é uma ideia que estão querendo plantar na gente, né? Eu sei que as pessoas, assim, tem muitas críticas a quem assiste o BBB e tal, mas eu acho que é uma reflexão interessante que dá pra fazer, porque tá todo mundo vendo, né? Você consegue falar com qualquer pessoa, também, né, você tá em qualquer local, você quer puxar a conversa, vamos falar sobre o BBB, que tá resolvido. Mesmo quem não assiste, mas não Sabe, tem como. Quem não assiste fica sabendo. Por exemplo, a Juliette, que o diga, né? Todo mundo, de repente... É uma coisa incrível, né? E a nossa Juliette, né? Preciso dizer que ela é paraibana, né? Como a gente já tinha falado de gordofobia no episódio anterior, aí... Sim, não há uma representação, né? isso. Porque o Big Brother deveria ser um recorte da convivência, né, em sociedade. Mas só que, tipo... A gente tirou isso, né? A gente tirou isso, foi feito meio que uma seleção, né? E que vai estar ali. E como a gente tava falando no episódio anterior, né? Tipo, a gente tá vendo cada vez menos na televisão, né? Eu ia dizer artistas, os apresentadores, mas tem muita gente, né? Enfim, não só os apresentadores, eles estão cedendo essa pressão de emagrecer, né? Então, eu acho que essa coisa de não ter gordos, por exemplo, nessa edição do BBB... É e bem além de não ter, Não, a gente sabe que as mulheres, antes de entrar, os homens também, né? Mas a gente tá focando, às vezes acaba focando um pouco mais na questão do corpo da mulher. Elas fizeram diversas modificações corporais só pra entrar, né? Isso, porque não é a questão, não é nem apenas não ter pessoas gordas, é ter exclusivamente pessoas com corpo extremamente o padrão, né? Buscando a perfeição. É a questão da ditadura mesmo da beleza. Os corpos mais perfeitos possíveis pra estar ali, e são feitos vários procedimentos estéticos para se enquadrar naquilo. E é interessante a gente parar para pensar, por exemplo, como essa edição, ao mesmo tempo que tira as pessoas gordas, eles colocaram um número de pessoas negras que eu não vi em nenhuma outra edição, né? Em edições anteriores a gente nunca tinha visto tantas pessoas negras como nessa última. E casa justamente num ano em que a gente teve um movimento negro muito atuante, né? Teve o debate sobre a questão negra muito atuante, e não acredito de forma alguma que é desproposital. E aí, logo, a ausência da pessoa gorda também não é proposital. Em compensação, a gente tem meninas, né? Como de menos de 20 anos, cheia de cirurgias. Não, que é o caso da VTube, né? A VTube, ela é uma participante que é jovem, uma youtuber, né? Acho que é a mais jovem, né? A mais novinha, 20 anos. Ela tem 20 anos, né? Mas desde os 18, que a gente tava olhando, né? Ela fez já procedimentos estéticos. E é engraçado, 18 só são 2 anos, né? Assim, a gente fala 18 para 20, gente, são 2 anos. Em 2 anos... E ela tem um número, assim, grande de procedimentos, né? Eu pensei que você ia falar de seguidores, porque isso também influencia muito, né? Quem tá seguindo ela, né, e tá observando essas coisas. E antes dela entrar, ela fez diversas outras cirurgias, né, que foi o preenchimento labial, a plástica nos seios, a lipoled, ou seja, uma pessoa de 20 anos de idade, né, que já tem seguidores muito mais jovens também, provavelmente o público dela deve ser esse. E aí estão se espelhando e estão vendo que, tipo assim, ela antes de entrar no Big Brother, ela precisava ter o corpo que não poderia ter, né, nada fora do lugar. A barriga mais chapada possível. Ela fez enxerto no bumbum, né, pra deixar o bumbum perfeito, né? Então, assim, foram muitas cirurgias, né? Isso. E ela, assim, sem falar que também é preciso que se diga, né?
que ela é a garota branca, loirinha, né? Então, imagina o impacto que isso causa no público de seguidores. E outra, ela tem muitos seguidores. Ela entrou lá como camarote por conta dos seguidores e do impacto de influência. Ela é uma influencer, né? E eu acho importante dizer assim, que assim, a gente também não tá querendo dizer o que é certo e o que é errado, porque o corpo é dela. Então Sim, ela pode fazer o que quiser. dela. Mas eu acho que a problemática tá também muito relacionada à questão da idade. Da idade, das pessoas que enxergam ela como alguém e da promoção. que querem ser, né? Cada vez as pessoas mais jovens fazendo cirurgias, assim. Eu acho que eu lembro de um debate que houve com a Mariana Rui Barbosa. Marina, desculpa. Marina Rui Barbosa, que ela tinha feito, uma jornalista tinha divulgado que ela tinha feito harmonização facial. E ela ficou extremamente revoltada com a divulgação da informação. Eu não sei se era, não necessariamente porque ela não queria que as pessoas soubessem que ela tinha feito a harmonização facial, mas ela mesma falou que, tipo assim, eu nem gosto dela, tá? Só pra dizer que eu tô fazendo a defesa, porque foi o que eu lembro da reportagem. Porque ela disse, o meu público é um público jovem, porque acho que na época ela até trabalhava em malhação. Ela começou muito novinha, né? E ela disse, nossa, mas o meu público é um público muito jovem. Então, se elas veem eu fazendo esse tipo de procedimento, elas vão desejar isso. Por isso que eu não queria que isso fosse, ela fala fosse divulgado. Abertamente dentro do Big Brother que ela fez. E todas as modificações. Eu também já vi quase todas as participantes fizeram modificações corporais ali. E eu acho que falar de modificação como algo normal, como algo assim, normalizar esse procedimento que coloca, né, a vida em risco, né? Principalmente nesse período de pandemia, que ela fez a maioria no ano passado para poder entrar, foi em novembro, dezembro. Assim, acho que só uma coisa que a gente quer pontuar aqui, que, tipo, a gente não é a questão de condenar totalmente as cirurgias plásticas, os procedimentos estéticos, né? A gente volta mais uma vez que as pessoas têm a liberdade de escolher. A questão que a gente volta mais uma vez é a questão do porquê estão fazendo. Da imposição que se tem da sociedade também para atingir aquele padrão, né? E o que leva elas a escolherem fazer, a decidirem fazer. Até porque cirurgia, botox, enfim, todos esses, eles realmente têm uma função, né? De corrigir imperfeições, às vezes até mulheres que sofreram algum tipo de violência. É muito importante a realização desses procedimentos, são muito importantes. O problema é quando feito assim, normalizado por uma causa, por um motivo que não é tão, vamos dizer assim, importante. Porque toda cirurgia tem risco de vida, exatamente. Né? E sem contar os custos também, os custos antes, durante o procedimento, após o procedimento, que o pós-operatório dessa cirurgia. Doloroso também. Pois é, não é fácil. Eu vi até uma ex-BBB, a Gabi Martins, né, que ela colocou implante de silicone, ao mesmo tempo ela fez lipoaspiração e ela ainda fez outro procedimento. E aí ela foi mostrar como estava sendo a recuperação desde o primeiro dia, com as sondas, com tudo. Então você vê assim, nossa, a pessoa, né, tá em casa, mas tá passando por um momento. Assim, particularmente eu não queria estar passando por aquele a questão, acho que é isso, porque, por exemplo, é extremamente doloroso, é sofrido, e só que ela não teve, por exemplo, eu fico imaginando, uma pessoa que vai passar por um sofrimento desse, fora o gasto financeiro e tal, é porque está extremamente incomodado com o seu corpo, porque eu acho que, tipo assim, se você tivesse tranquilo com aquilo ali, você não iria se submeter a um procedimento tão violento. E aí o que vem é justamente essa questão, por que isso te incomoda tanto, né? Por que isso é tão, assim, por que isso te dói tanto? Até que ponto isso é seu ou é a questão externa? Exatamente. Né? Aí, eu acho que essa a nossa crítica. A nossa crítica é justamente por que essa sociedade quer tanto que a gente tenha um corpo tão perfeito que faz com que a gente odeie o nosso corpo a ponto de nos submetermos, não a uma, não a duas, mas uma série de cirurgias para correções como se tivesse errado, né? Mas para atingir um corpo perfeito, porque, gente, se a gente se essas meninas estão fazendo essas cirurgias e normalizando esses procedimentos que são sofridos, é porque elas estão detestando o que ela tem no corpo. Porque eu ia falar de imperfeição, mas não é imperfeição, né? Então elas estão odiando no nível que é capaz de colocar a minha vida em risco numa cirurgia. Na verdade, as indústrias estão patrocinando, né, esse tipo de procedimento. E acaba sendo algo impensável porque tá todo mundo fazendo,
Então o problema é esse, é não parar pra pensar se realmente eu quero, será que é assim, será que deveria ser dessa forma? Mas aí vai para aquele episódio lá no início, né? De como a pressão estética faz com que eu odeie o meu corpo. Sim, mas sabe? tem gente lucrando, né? Tem uma E ainda indústria lucrando. Então, você horrores não em se cima. amar gera dinheiro para todo Sim, o com mercado. certeza. Então, é bom que as pessoas parem para pensar até que ponto eu preciso me Por odiar quê? tanto, ou odiar tanto essas coisinhas que eu chamo de imperfeição, mas que não são imperfeições. Né? Porque logo após o procedimento, esse procedimento estético que ela fez uma propaganda, uma publi lá, né, de um shake emagrecedor. Como se ele tivesse sido responsável também. Então, teve muitas críticas em cima disso. Ela até apagou essa postagem que ela tinha feito, né? Então, assim, veja só. As pessoas, e tem pessoas que, assim, nessa preocupação de estarem querendo alcançar o padrão, essa pressão toda que existe, né? Elas vão se arriscando de diversas formas, sejam no shake, que ali só tá gastando dinheiro, não tá servindo para nada, pode até estar prejudicando, seja nas cirurgias. Então, acho que é a reflexão também, né, do porquê que a gente precisa fazer isso. Né? Será que eu quero? Será que eu quero esse investimento? Quais são os riscos? E analisar bem quais são os riscos que eu posso ter, quais são os profissionais que eu tô me sujeitando, assim, que eu tô indo atrás, porque tem muita gente que também vai se eu não tenho dinheiro, assim, isso é que é o perigo, por exemplo, quando a gente assiste o BBB, que vê quase todas, principalmente as mulheres, eu não olhei a questão dos homens, mas quase todas têm algum tipo de intervenção estética ali, né? Eu até vi uma conversa que Sara fez harmonização antes de ir pra lá, e conversando com uma outra participante de que, você vai ficar muito linda quando fizer a lipo, porque ela não fez a lipo porque não queria perder, porque a recuperação dela podia ser mais demorada e ela não ia conseguir ficar pronta, né, a tempo pra entrar no BBB, mas é tipo assim, super normal, tira aqui, né, faz uma cirurgia. E eu acho que, tipo assim, isso estimula as pessoas, todo mundo, a querer ser iguais àquelas pessoas que estão lá, porque o BBB é uma vitrine, né? Então, se eu não tenho dinheiro para acessar o melhor cirurgião, o melhor procedimento, eu vou no da esquina. E associam, né, muito isso à questão de você passar a se amar mais, né, ao atingir determinado corpo. Como se fosse, você tivesse precisasse disso pra poder amar. Sim, pra se amar, pra ser feliz, pra ser bem sucedido. Passam a associar muito isso, né? Começaram a colocar agora esse discurso, né? Você já é linda, mas olha, se elas corrigisse o pé de galinha, o bigode chinês, você ia ficar perfeita, né? Você ia se amar ainda mais. Então, às vezes tem um discurso de empoderamento, né? Até de amor próprio, né? Como se, assim, poxa, eu não posso me amar desse jeito, eu tenho que corrigir uma ruga de expressão no meu rosto. E eu acho que isso é que é a questão, né? Porque a gente tem que entender que os nossos corpos têm história, né? Eu acho que isso é uma questão, porque a gente vai falar de estria, de celulite, poxa vida, né? Vai São fazer aqueles procedimentos todos. Que toda mulher tem, mas que são vistos como imperfeições, né? Como é que uma coisa que tem em todo o corpo é uma imperfeição? Por quê? Eu fico pensando, por exemplo, como mãe, né? Como um corpo que gerou uma vida, gente, pelo amor de Deus. Foi engraçado, eu lembrei agora que uma vez eu fui explicar pra Ravi como é que tinha sido a gestação, né? Que, tipo, as mulheres engravidam, tem o bebê. Ele olhou pra mim, abriu o olho e fez assim, mamãe, você tem superpoderes. Gente, temos! Sabe? A criança, quando eu expliquei, caramba, você fez uma vida dentro de você. Você gerou ela, você alimentou ela por 9 meses. Depois você... Caramba, esse corpo, ele tem muito poder. E aí você quer que ele continue, né? Com o mesmo corpo de antes da sua gestação? Não vai. E é uma coisa que a gente vê muito, né? Assim, por exemplo, quando as mulheres acabam se comparando com algumas artistas que têm filhos e logo depois estão com o corpo perfeito novamente. Porque passaram, muitas vezes, porque passaram por uma série de procedimentos estéticos e vira objeto de desejo, né? Objeto de consumo. Eu preciso ter aquele corpo e eu preciso fazer as mesmas coisas. O que foi que ela fez? Aí vamos lá, para a lista do que foi que ela fez. E a gente começou, você falou agora em Ravi, né? Eu lembrei das pessoas mais jovens, a gente começou falando da VTube também. E quando isso é prejudicial, né? Para as pessoas, até para as crianças mesmo, né? Esse tipo de padrão, esse tipo de comportamento, quando se é reproduzido, principalmente assim, dentro de casa, no ambiente ali, que ela cresce com tudo aquilo, porque ela já tá ali crescendo sem se amar, do jeito que ela é. E gerando, assim, transtornos até mais graves, transtornos mentais, transtornos alimentares, pode levar a transtornos imagem, alimentares, sim. Né?
E aí, pronto, aí a gente vai não só para essa questão estética, mas assim, não só para a questão da cirurgia plástica exatamente, mas a gente tem um monte de outros procedimentos que também são tão danosos quanto, né? Por exemplo, a pele perfeita, né? As pessoas têm que ter a pele perfeita e, caramba, nós não vamos ter a pele perfeita. Eu tô falando isso pensando muito na adolescência, né? Tem muitas meninas se mutilando, gente, sabe? Com vários tipos, assim, de transtornos, né? Nessa coisa de não conseguir alcançar, de não se amar nesse sentido. Eu acho que isso é Até é porque algo a adolescência importante. é um período de mudança, né? E também, É uma fase assim, de transição, é outra né? cabeça que não tá, né? Ainda tá tentando entender ali muitas questões. O seu corpo se muda muito rápido, né? Não, e a própria mãe também, quando o pós-parto não é fácil, né? Por isso Porque que o nosso corpo é isso. Eu acho que o corpo da mulher... a gente precisa exaltar a ideia de que somos fases. Estamos em fases. E acho que a mulher é mais que o homem, nesse sentido do quanto nós somos fluidas nas transformações, Sim, passar né? a aceitar melhor as mudanças, né? Seja os cabelos brancos, sejam as rugas. A flacidez do corpo. Entender que isso faz parte Sim. da nossa história. Né? E Porque o você corpo entender que quando muda. você é um influencer também, tá ali sempre, você tem uma responsabilidade, porque você, como o nome diz, né, você está influenciando outras pessoas, né? E assim, você pode fazer as modificações do seu corpo, mas eu acho que não tratar isso como, olha que coisa maravilhosa, façam também, né? Porque cada pessoa é uma realidade. Exatamente. É outro mundo, Porque eu tava enfim. vendo, né? Eu tenho muito problema com acne. Aí eu vou na dermatologista, a primeira coisa que ele me faz é Rakutan, né? Que é aquele medicamento para, tipo, você vai... Não importa os males que podem ocorrer com o seu corpo, mas você vai ter uma pele renovada. Ou então eu me submeto ao microagulhamento ou a outras coisas, questões estéticas que são, às vezes, dolorosas. Mas que não, né? Poxa vida, eu fico imaginando, eu não fiz ainda aquele negócio, não sei se eu vou fazer, mas posso fazer ou não fazer. Também é importante que se diga como a gente insiste nisso, a gente insiste nisso. A gente não tá condenando nada, é só Quem você faz? analisar realmente qual a sua motivação para Não, e até que ponto, será que eu quero? Será que vale a pena, né? Tipo assim, será que vale a pena passar por essa... Eu acho que isso também passa por as feministas, por exemplo, quando elas deixam os pelos crescer, que todo mundo olha e faz, nossa, feminista deixou os pelos... Era só dizer, eu não tô afim hoje, talvez amanhã eu faça, exatamente. talvez eu não Esse é o faça ponto. nunca, e não tem problema, né? Mas se quiser fazer, faz, por exemplo. Eu acho que às vezes as pessoas já falaram, né? A gente já escutou o impacto de tipo, nossa, mas elas assim, maquiadas e tal, e ainda são feministas, né? Tipo, podemos fazer tudo o que a gente quiser. Desde que seja uma escolha nossa, que não seja por uma E imposição. quando eu quiser, se eu quiser, né? A questão é que é importante que a gente esteja consciente, né? Com autonomia suficiente para dizer quero fazer porque ou não quero fazer. Eu acho que o E principal não... importante é isso, por exemplo, com relação, você falou com relação a pelos, né? Tipo assim, o problema é a pressão de ter que estar sempre daquela forma, né? Vamos dizer assim, sem pelos. Sempre depilada, sempre perfeita ali. E se o dia que eu não e por que quiser... você tá fazendo isso? Você tá fazendo isso por você, porque, por exemplo, você não quer ter o pelo porque você tá querendo agradar outra pessoa. E se o dia que eu não quiser fazer, você aceita da mesma forma do dia que eu vou estar ali com a depilação em dia? Não, né? As pessoas já vão começar a olhar assim. Mas a questão é, por que isso me condenar. incomoda, né? Mas por que isso tem que me incomodar tanto? O julgamento Não, das e o pessoas detalhe, acho que a incomoda, questão, sabe? ainda mais do que porque isso me incomoda, porque isso está incomodando o outro. Mas eu vou Porque dizer as pessoas se incomodam tanto. mas com o assim, corpo do a outro. gente tem que, acho que treinar isso na nossa cabeça, reforçar o discurso, mas infelizmente a gente não vai estar livre, né? Não. vai estar livre desse pensamento. A gente não vai chegar ali e sair na rua do jeito que a gente quer. Mais uma vez a gente volta pro estrutural, porque tá enraizado e é muito difícil sair disso. A gente Isso, tenta todo dia, mas é difícil. E aí a gente acaba entrando também no debate sobre a questão da idade, né? De ser jovem, né? A necessidade de ser jovem. Porque, por exemplo, quem é que não tem pelo, né? Sim, a infantilização do corpo feminino também, Exatamente. Quem não tem pelo é criança. Por exemplo, clareamento da pele, né? Clareamento do dente, a gente fica o tempo todo. Perfeito. Dentes têm que ser Ninguém toma perfeitos. Tem que ser extremamente claros. As virilhas têm que ser extremamente Sim. claras, né? As axilas, ou axilas. seja, tudo. Você tem que ter um corpo. Os seios têm que estar, né, sempre firmes, levantados, ser daquele padrão, daquele jeito, que aí já entra também uma outra indústria, Os né? que é a indústria cabelos, né? Os pornográfica, que cabelos já é outra brancos. discussão também, né? Os cabelos não podem ser brancos também. Então tem toda essa coisa de tipo, nós não podemos envelhecer, né? Pois é. O Assim, apesar de que a gente tá
vem uma leva aí de artistas, né, de atrizes, mulheres. Eu acho que até uma atriz bem jovem, ela assumiu os cabelos brancos. E eu acho isso muito legal, porque também tá vindo a onda, assim, dos cabelos coloridos. Não precisa ser só a loira, né, ou a morena, que tem o cabelo loiro ou o cabelo preto. Pode ter o cabelo colorido. A Por que não diversidade, pode ter né? cabelo colorido, o né? respeito à diversidade. Eu acho que a coisa do cabelo colorido, eu acho que ele tem isso, né? De tipo assim, olha, nem preto nem branco, você da cor que eu quiser. Exatamente. E é engraçado a Ana Maria, né? A gente Sim, hoje tá muito Rede Globo, gente, pelo amor de Deus. A Ana Maria Braga, que agora, né, um dia ela fica azul, outro dia fica rosa. Mas eu fico imaginando quem é que aguenta, qual cabelo que aguenta tanta cor. Mas tudo bem. Mas eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre essa coisa do envelhecimento, né? De como as mulheres, elas não são aceitas em sua velhice, Por quê? né? Porque o padrão estético, ele diz que as mulheres precisam ser jovens. Diga aí, além da gente estar perfeita, com cabelo, com a pele, né, e tudo, a gente ainda tem que ser jovem. Jovem o tempo todo. Então exclui, né, as mulheres. E eu acho que as mulheres, quando entram também ali na menopausa, que é um fator de mudança do nosso corpo. Mais uma também, são mudança, pra você ver como a processos. gente tá o tempo todo mudando. A gente Pois tem a é. nossa infância, que querendo ou não, sexualizam a gente muito cedo. Então acho que a gente perde assim, a gente já tem uma infância complicada, né, no fato de ser mulher. Porque você já tá ali brincando na infância, mas você tá brincando com boneca, com casinha. Ou seja, na verdade eles estão te fazendo construir já pensando no futuro. Tu é criança, mas tu vai brincar já pra já decidir que vai cuidar de casa, vai cuidar de filho. Já tem toda uma condução ali. Mas a E você sociedade- mal cresce um pouquinho e já te sexualiza. Na verdade, te sexualizam desde que você nasce. Desde que você nasce. A sociedade coloca como menopausa é o momento final da vida da mulher. Né? Pois é. Quando Caramba, pois é, mas o homem, quando envelhece, não. Aí tem um monte de. A indústria farmacêutica já criou vários mecanismos para o homem continuar ali, um homem maravilhoso após o envelhecimento. Né? Agora, essa questão da menopausa acabar tá muito ligado colocar a mulher como se a única função da mulher fosse Fosse ter a filhos. reprodução. fazer Exatamente. porque Se na eu não menopausa posso é mais quando ela- se eu não posso mais ter filhos, eu não sirvo mais pra Não serve nada. mais pra nada. É muito interessante, né? Que eu falei, eu tava até comentando com vocês sobre a mulher de 30 anos, de Balzac, né? De como ele vai falar dessa... A mulher de 30 anos, na verdade, na época que ele escreve, é aquela mulher que não serve mais pra nada, né? Tipo assim, a mulher que ela já fez tudo o que teria que fazer pra sociedade e ela não tem mais nada que oferecer. E, na verdade, a reflexão é assim, é ali que ela tá começando. Aos 30 anos é quando ela tá começando, porque ela já passou por uma história de vida que gerou uma série de aprendizagem pra ela, que ela acumulou até os 30 anos imensamente. Ela, na verdade, é uma pessoa muito, muito sábia. Só que a sociedade te pressiona tanto, te consome tanto, que você já tá beirando a velhice. Porque você teve gestações consecutivas, E aí o que a gente tava comentando era de como a sociedade atual renova isso, né? Não que é óbvio que a questão da natalidade da gente reduziu. Nós não temos mais 12, 13... 20 filhos, como aconteciam com mulheres, com outras mulheres, avós, né? né? Com as nossas avós, por exemplo. Mas, em compensação, nós temos o trabalho, né? O trabalho em casa, o trabalho com a criança, o trabalho fora de casa. Isso também tem nos sufocado. Suga muito, né? Nos sugado, a ponto de quando algumas mulheres, hoje menos, e eu espero que a ideia é que cada vez menos, mas muitas mulheres também, que talvez sejam a geração das nossas mães, um pouco mais, chegavam aos 30 anos também como fim de carreira. Elas não tinham, estavam esgotadas. elas estavam né? esgotadas. Então o esgotamento não era porque eu não tinha mais força física. O esgotamento era do sonho, era do força física, mas era de tipo assim, de pensar que eu posso recomeçar a minha vida, querido, né? Quer saber? Muda tudo. Vou agora começar um curso novo, vou viajar, vou fazer outra coisa, vou me livrar daquele casamento que já não tem mais nada pra me oferecer. Porque muitas mulheres acham que elas ficam presas naquele casamento porque elas acham que acabou, né? Tipo assim, tô lá com meus 40 não vão conseguir anos. se refazer, né? Já fiz o que eu tinha de fazer nessa vida. E você vai lá olhar, a mulher tem 40 anos. Tipo assim, poxa, tu é super jovem, né? Assim, na verdade você é cheia de vida, mas te sugam no sonho. Eu acho que então é isso, né? A gente tá encerrando aqui o nosso 8º episódio.
E vocês curtam, compartilhem, indiquem pros Isso. amigos. Sigam no Instagram também. Se inscreve. Mandem para outras pessoas. Isso é importante. E até o próximo, né? próximo. Tchau. Tchau.